Você já parou pra pensar que nem toda voz que você escuta é de Deus? Nem mesmo todo mover espiritual é de Deus. Mas aí que tá a pergunta, como diferencia entre aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus? É aí que o dom de discernimento de espíritos entra, e é sobre esse dom que a gente vai falar hoje. Meu nome é Isabelle e por aqui a gente está trabalhando todos os 9 manifestações do Espírito que aparecem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, você precisa assistir, clica aqui, corre lá e assiste, depois volta cá. A gente já trabalhou sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e esse é o terceiro dom que a gente está trabalhando, discernimento de espíritos, e todos esses 3 fazem parte de um mesmo grupo que alguns estudiosos chamam de dons de revelação. E aí, preparados? E aí vem a grande primeira pergunta. O que é o dom de discernimento de espíritos ou discernimento espiritual? O que é esse dom? Ele é uma capacitação espiritual que nos permite ter percepção daquilo que está acontecendo. Nos permite distinguir entre aquilo que é bem e aquilo que é mal. Distinguir qual é a origem de uma determinada atuação espiritual. Porque todos nós entendemos que nem toda atuação espiritual, nem tudo que acontece tem origem divina, vem de Deus. Algumas coisas têm origem maligna, demoníaca, e outras têm uma origem humana, emocional, carnal. E aí, se está acontecendo alguma atuação espiritual, a gente precisa discernir, a gente precisa distinguir qual é a origem, para que a gente possa receber ou repreender. E por isso que o dom de discernimento é crucial em nossos dias, porque nós estamos nos aproximando do dia da volta de Jesus. E nós sabemos que os últimos dias seriam cheios de atuações demoníacas, de ensinos falsos, de falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. O dom de discernimento, ele é importantíssimo para que a gente se mantenha livre de todo e qualquer tipo de ensino que não vem de Deus, ou que pode nos afastar da vontade de Deus. E aqui eu não estou falando de uma intuição humana, nem de um sentimento que pode surgir aí no seu coração, que provavelmente vem de uma origem humana, um julgamento, uma opinião. Não se trata disso, mas é uma capacitação espiritual que vem por meio do Espírito Santo, para que a gente possa perceber espiritualmente e distinguir a origem de uma determinada atuação ou de um determinado ensino, seja ele de Deus, demoníaco ou humano, que aí vem das emoções ou da carnalidade humana. E sabe o que é mais sério? É que quando a gente negligencia o discernimento, ou a gente acha que a gente não precisa desse dom, ou simplesmente nós não queremos distinguir ou discernir as coisas, a gente é uma presa fácil do engano e das confusões. Isso é muito perigoso. No livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus, ele fala muito a respeito do final dos tempos. E no versículo 11, ele fala que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas que enganariam a muitos. E na carta de 1 João 4, no versículo 1, fala o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A única forma da gente se manter a salvo dos falsos ensinos, das atuações malignas que vêm para enganar, para confundir, para nos tirar da vontade de Deus, é por meio do discernimento. Nós precisamos examinar os espíritos, examinar os ensinos, examinar e ver se eles procedem de Deus, porque não é tudo que procede de Deus. E por isso o dom de discernimento é tão relevante nos últimos dias. Não só para examinar uma determinada atuação, mas também para distinguir a origem das vozes que nós temos ouvido. Porque eu já falei aqui várias vezes no canal a respeito da importância de ouvir a Deus. Mas à medida que vamos tornando os nossos sentidos sensíveis para ouvir a Deus, a gente também precisa ter muito cuidado, porque espiritualmente falando, nós podemos ouvir 3 tipos de vozes. Nós podemos ouvir a nossa própria alma, aquilo que é nosso, os nossos sentimentos. A gente pode ouvir Deus, de fato. Mas existe também vozes malignas que tentam nos enganar e nos confundir a todo tempo. Por isso é tão importante discernir, para que a gente saiba aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente repreende. E nem sempre essas vozes,
elas soam de forma clara. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas o maior campo de batalha espiritual que acontece é na nossa mente, porque a todo momento nós estamos guerreando com pensamentos que vêm do nosso próprio interior, nossos medos, ansiedades, aflições, angústias, tristezas, coisas que brotam dentro de nós, coisas que a psicologia vai trabalhar. Mas muitas vezes nós somos atingidos por setas malignas. Essas setas malignas muitas vezes penetram na nossa mente e vêm como pensamentos intrusivos de origem maligna, para tentar nos roubar, para tentar matar a semente, para tentar roubar aquilo que está sendo gerado em nós, ou tentar nos paralisar, nos aprisionar. A respeito dessa guerra que acontece, Efésios 4, no versículo 12, fala que, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E no 16 fala o seguinte: além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então aqui a gente percebe que o maligno, ele lança setas contra nós. E essas setas, elas vêm com tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Você tem que lembrar que Satanás, ele é mestre em mentir, em distorcer isso aqui, que é a palavra de Deus. Então a gente precisa se manter firme em fé, levantar o nosso escudo da fé e bloquear todas essas setas de mentiras, de enganos, de confusões que vêm contra nós. E também discernir aquilo que já pode ter sido lançado sobre nós. Nem todo pensamento que está na sua mente é seu. Muitos desses pensamentos não têm origem humana, não têm origem na sua própria psique. Muitos deles são externos e você precisa rejeitá-los. Mas como rejeitar aquilo que você não sabe o que é? Por isso o discernimento é essencial. Você precisa discernir o que é seu e o que não é seu. Aquilo que é maligno, para que você repreenda em nome de Jesus. E sobre isso, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, fala o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto, ele fala claramente que nós possuímos armas espirituais. Nós não lutamos com armas humanas, nós não lutamos a partir de recursos humanos, nem com armas humanas, como qualquer tipo de homem faz, um homem natural. Entendendo que somos seres espirituais, nós temos armas espirituais para guerrear. E essas armas, elas são capazes de destruir todo e qualquer tipo de pretensão, argumento que se levante contra o conhecimento de Deus, contra os princípios de Deus. Os princípios, a verdade, aquilo que é verdadeiro, que procede do próprio Deus. E algo que precisamos ter em mente é que Satanás, ele usa de artifícios antigos. Ele tem uma estratégia muito bem definida, que a gente vê desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele busca sempre enganar, mentir, distorcendo, confundindo, trazendo sofismas, trazendo enganos, distorcendo a verdade. Nós vemos isso desde o Gênesis, quando Satanás, a partir da serpente, ele engana Eva, trazendo ali uma mentira. Ele traz um argumento que parece verdadeiro, mas que conduz à morte. Nós também vemos isso não só no Gênesis, como também ali no deserto, quando Jesus é tentado por Satanás. A todo momento ele estava usando a própria palavra de Deus para tentar conduzir Jesus à morte, para que ele se afastasse da vontade de Deus para ele. Porque Satanás, ele não vem de maneira clara mostrando a mentira à toa. Ele tenta enganar, fazendo com que essa mentira pareça verdade, mas na realidade é um engano profundo que conduz à morte. Em Mateus 4, nós lemos esse relato a respeito da tentação de Jesus no deserto.
No versículo 5, por exemplo, fala assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Qualquer desavisado iria pensar assim: pô, é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é a verdade, então realmente eu posso me lançar daqui e os anjos vão me pegar, porque tá falando da palavra, né? Tá escrito. Só que nesse ponto, Jesus responde o seguinte: Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Aqui Jesus, ele luta com a própria palavra, mas não somente com a palavra, mas tendo discernimento espiritual, discernimento para entender qual é a vontade de Deus para ele naquele momento. Ele não se permitiu ser enganado, ser confundido ou ter brotado dúvidas em seu coração quando Satanás usou a própria palavra para conduzir ele em um outro caminho, mostrar a ele um outro caminho. Não, Jesus tinha consciência e discernimento daquilo que era de Deus para ele. E nem mesmo a palavra, aquilo que estava escrito, o enganou. Esse é o poder do discernimento. Porque o nosso maior propósito e missão é cumprir com a nossa vida a vontade de Deus. A gente precisa corresponder e ser fiel a toda a vontade de Deus. Mas Satanás, o nosso maior inimigo, ele está a todo tempo tentando nos dissimular, nos enganar, nos confundir, nos paralisar, para que a gente não consiga chegar nesse caminho. E aí que entra o discernimento, porque precisamos entender quais são as armadilhas que Satanás está usando para tentar nos dissuadir de seguir pelo caminho de Deus, da obediência, do propósito dele para nós, para que a gente possa repreender a Satanás, para que a gente possa repreender todo e qualquer tipo de argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e para que a gente possa ser obediente e fiel até o fim àquilo que Deus quer para nós. Outro caso muito claro do exemplo do dom de discernimento está em Atos 16:16. Diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Aqui vemos um texto muito claro. Tem uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro. E de fato, ela estava falando a verdade. Ela estava reconhecendo que Paulo pregava o evangelho, a verdade de Deus. Ela não falou nenhuma mentira. Mas a questão não foi o que ela disse, foi a origem daquilo que ela estava dizendo. De onde surgiu aquela declaração? Qual era o espírito que estava atuando por trás daquela mulher, daquela escrava? Da mesma maneira que Satanás no deserto, ele estava falando a verdade, ele estava falando da palavra de Deus. Ele citou a palavra de Deus. A questão não é a citação da palavra de Deus, mas a origem. Quem que tá falando aquilo? E isso é essencial, muda tudo. Porque não é somente as palavras que estão sendo ditas, mas a origem. E a origem daquilo que estava sendo dito era demoníaco. E quando Paulo teve discernimento de espíritos e ficou indignado, ele repreendeu aquele espírito e naquele momento o espírito saiu. Isso nos ensina que até mesmo a profecia, os dons, podem ter origem maligna. Isso é muito sério. Por isso é tão importante a gente discernir. Por isso que o dom de discernimento espiritual é crucial nos últimos dias. Porque nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Não só falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Muitos homens que sairão para enganar e enganarão a muitos. Só que a gente não pode ser enganado. E a maneira que a gente tem, a arma espiritual que a gente tem contra esse engano é o discernimento de espírito. Por isso é tão essencial que a gente peça a Deus para que Ele nos conceda e que nos faça crescer no discernimento espiritual.
Eu quero ler com vocês outro texto muito importante. Tá em 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Nos últimos dias, muitos enganarão. Muitos seguirão doutrinas de demônios. Olha que forte isso. Olha que perigoso. Haverá muitos falsos ensinos que tentarão a todo tempo nos afastar da sã doutrina, daquilo que é a verdade, os princípios de Deus. Tentarão nos enganar, tentarão nos confundir com mentiras, com doutrinas de demônios. E como a gente pode distinguir aquilo que é saudável, aquilo que é palavra de Deus, daquilo que é doutrina de demônios, a partir do discernimento espiritual que nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Esses são sinais que a Bíblia profetiza a respeito dos últimos dias. Infelizmente, há muitos falsos ensinos por aí, por isso a gente precisa voltar para a palavra. A gente precisa se debruçar nisso aqui e estudar e mergulhar para que a gente não seja enganado por qualquer tipo de espírito, por qualquer tipo de engano ou doutrina falsa. O Espírito Santo, ele é essencial e ele nos conduzirá nessa jornada. Mas o Espírito Santo, ele manifesta um dom. Ele entregou um dom, um presente a nós, como igreja, que é o discernimento. E por isso a gente não pode negligenciar. A gente precisa mergulhar, crescer nisso, se aperfeiçoar nisso. Para que a gente possa, como igreja, crescer, amadurecer e viver na plenitude da vontade de Deus para nós. Por fim, eu quero trazer alguns pontos muito importantes a respeito do discernimento de espíritos. Ponto 1. Não presuma que 100% daquilo que você está sentindo ou que você pensa é discernimento de espíritos. Muitas vezes, nós temos preconceitos, nós temos nosso julgamento próprio. E isso não é discernimento espiritual. Não confunda. Nem toda a impressão que você tem é espiritual ou é discernimento espiritual. Cuidado para que você não confunda seus preconceitos com discernimento, para que você não confunda seu julgamento próprio com discernimento. São coisas diferentes. O discernimento espiritual vem a partir do Espírito Santo e é uma revelação, uma percepção dada por ele e precisa ser confirmado com isso aqui. E o ponto 2 é exatamente sobre isso. E o ponto 2 é exatamente sobre isso. Esteja alinhado com a palavra de Deus. Toda a percepção espiritual que você tiver precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Precisa estar alinhado ao amor, ao fruto do Espírito. Não pode ser feito de qualquer maneira, a partir daquilo que você acha certo. Não. Precisa estar alinhado com aquilo que Deus revelou. E a revelação de Deus é isso aqui. E ponto 3, ore e peça ao Espírito Santo para que você cresça em discernimento, para que você amadureça, para que você aperfeiçoe esse presente na sua vida, porque ele é essencial para que a gente se mantenha saudável, em crescimento e maduro na fé, ainda mais nos últimos dias. E é isso, galera. Até aqui nós trabalhamos já 3 dons. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos, que juntos eles geralmente são classificados como os dons de revelação, por conta da natureza muito similar que eles possuem. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos, corre para assistir. Tem uma playlist no canal, reunindo todos os vídeos trabalhando sobre dons. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.